Boa noite. Estamos iniciando mais uma noite de estudos de O Livro dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos. Como sempre, aguardamos só uns minutinhos para que os amigos possam conectar aqui conosco para estudarmos juntos. É sempre uma grande alegria estarmos aqui reunidos. Os amigos já estão conectando. Boa noite, Antônio Sérgio Beleze, muito bem-vindo. A Maria Antônia Casadei, a Cláudia Almeida, aqui pelo Facebook. A Shirley, aqui pelo Instagram também, muito boa noite, muito bem-vinda. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos aquele tópico a semana passada. Nós iniciamos o tópico sobre reencarnação e não foi possível, nós não conseguimos concluí-lo, né, na semana passada. Então hoje nós vamos dar continuidade a esse tópico sobre a reencarnação, tá bom? Esse é um estudo que nós realizamos todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela página do Facebook da Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, e agora também pelo meu perfil do Instagram, paulo.sampaio. Hoje, dia 11 de março de 2021. Mais amigos aqui que chegaram já. A Marilena Liporini Jacobes, muito bem-vinda. A Neuza Marquisola. Zuleide Carvalho, boa noite. A Sheila Santana. A Sheila disse que não conseguiu ouvir no Instagram, né? Será que eu estou com algum problema aqui no Instagram? Oi, Cristina, boa noite. Se você está me ouvindo aqui pelo Instagram, para ver se eu estou com algum problema aqui. Só um minutinho, por favor, pessoal, ver se tem algum problema aqui pelo Instagram. Ah, tá ouvindo bem? Então, tá bom, Cristina, obrigado pelo retorno, viu? Achei que ele deve ter tido algum probleminha, então. Mas vamos dar sequência, então. Pessoal, então, com muita alegria, nós vamos iniciando, rogando as bênçãos de Deus e de Jesus para que a gente tenha bons momentos aqui juntos, estudando um pouquinho mais, né? Um pouquinho de conhecimento sobre essa doutrina tão importante, tão esclarecedora. Então nós vamos iniciando. Nós paramos na semana passada na questão 167, tá? Na questão 167, que fala sobre reencarnação. Então hoje nós vamos partir seguindo dessa questão 167, tá bom? Aqui também a Lana Silva, bem-vinda, Lana. A Maria Helena Butião, nossa amiga sempre presente. A Maraísa Bulgarelli, muito bem-vinda, viu? Boa noite. Então vamos lá. Nós vamos a partir da questão 167. Essa questão 167, nós começamos a estudá-la na semana passada e não deu para concluir então, tá bom? A Taninha, também bem-vinda aqui pelo Instagram, uma boa noite, muito bem-vinda. A questão 167, ela pergunta assim, então, Allan Kardec faz a pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Ou seja, né, o que se espera alcançar através da reencarnação?
E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? Essa é a resposta que os espíritos dão. Então nós falamos apenas sobre a questão da expiação, que seria uma primeira parte aí dessa resposta. Sobre a expiação, nós comentamos, relembrando rapidamente, que nós falamos que expiação não é castigo, mas sim uma forma de redenção para o espírito se recuperar perante a lei divina, do erro que ele cometeu. São oportunidades, então, para se reparar os erros cometidos em existências passadas. E a gente passa por um processo de arrependimento, expiação e reparação para que a gente se reabilite perante a lei divina. E toda expiação é uma forma de prova, porque depende como você vai passar diante daquela expiação que você está enfrentando. A maneira como você enfrenta aquela expiação é uma forma de prova. Mas nós vamos prosseguir então agora sobre a segunda parte dessa resposta, que eles dizem que o segundo fim objetivado com a reencarnação é melhoramento progressivo da humanidade. É muito importante. Então a reencarnação não é apenas para reparar erros, não é apenas para reconstruir o que foi mal feito em existência passada, mas também e principalmente para evolução. Nós reencarnamos para que a gente possa conquistar progresso espiritual, desenvolvimento espiritual. Então, isso é muito importante, porque essa é um fim muito importante da reencarnação. E a cada nova reencarnação nós vamos avançando um pouquinho, através das provas que nós enfrentamos na vida. E então os espíritos terminam essa resposta, eles terminam com uma pergunta interessante, Eles terminam perguntando assim: sem isto, onde a justiça? Ou seja, se não fosse a reencarnação, não haveria justiça divina. Porque se a gente imaginar uma existência apenas, seria muito incoerente com a justiça divina. Porque a gente vê tantas desproporções, tantas condições diferentes, desde o nascimento. Nós vamos abordar um pouquinho mais sobre isso à frente, mas a gente percebe muitas diferenças entre as formas de vida de cada pessoa. Então não seria justo. Fora o que, uma só existência, se você errou durante aquela existência, você seria condenado eternamente para um inferno de castigos eternos. Não faz sentido, não tem lógica isso. Então uma existência apenas seria muito pouco, seria injusto. Então a misericórdia de Deus faz com que nós tenhamos inúmeras oportunidades para corrigir o que foi mal feito, e nós temos também a oportunidade de progredirmos, e a cada reencarnação conquistando, desenvolvendo potencial intelectual, desenvolvendo habilidades, virtudes. Então o nosso progresso espiritual aí. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui essa questão, então, para a gente dar prosseguimento? Deixa eu ver aqui se tem alguma colocação. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário que queira confirmar aí, ajudar na nossa fala, sempre muito bem-vindo, tá bom? A Carolina de Jesus aqui também, Tânia Sumita, Vera Luzia Lopes, o Marcos Umeda, o nosso amigo Gil Rust, O Gil, que tem um trabalho bonito no Centro Espírita do Calvário ao Céu às quartas-feiras. Muito bem-vindo, Gil. Muito obrigado pela tua presença. Uma boa noite. Nos ajuda aí com o teu conhecimento no que for preciso. O Gil é um grande conhecedor da doutrina. Também, como vários de vocês que estão aqui presentes. A Jussara Cabreira também. Muito bem-vinda, Jussara, nossa amiga de estudo do Calvário ao Céu também. Bom, enquanto isso nós vamos prosseguindo, então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, que coloque aí pra gente. E a Amanda também aqui no Instagram, muito bem-vinda, Amanda, boa noite. Vamos lá, então, nós vamos agora para a questão 168, e Allan Kardec pergunta, então, é limitado o número das existências
corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Veja bem que interessante essa pergunta de Allan Kardec, né? Porque ele está querendo saber se nós vamos reencarnar um determinado número de vezes, né? Será que já está estipulado quando o espírito é criado por Deus? Então, será que já está planejado, vai reencarnar tantas vezes, já programado? E aí, então, ele pergunta se é dessa forma, se é limitado o número de existências, né? Então, a resposta dos espíritos é: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, analisando essa resposta, né, eles dizem que a cada nova existência damos um passo. Vejam bem que a ideia que eles já passam aqui para a gente é de que é um progresso lento realmente, né? Imaginem que nós damos um passo, imagina uma longa trajetória onde nós damos apenas um passo. Então é para deixar clara essa ideia de que o progresso é lento e de que precisamos inúmeras reencarnações para atingirmos aquela condição que se espera, né? Que é a perfeição, que sabemos que está muito distante ainda, mas que é a meta de todos nós, né? Espíritos imortais que somos. O que mais que a gente pode dizer aqui? O progresso, então, como disse, né, é quase infinito, né, muito longo, porque se nós compararmos, para a gente ter uma ideia bem clara disso, vamos nos comparar com Jesus. Jesus é um espírito que foi criado como nós, é um irmão nosso, mais velho, que já começou muito antes a sua trajetória, e hoje é um espírito puro. Então, compare-se com Jesus. Imagine a distância que existe entre cada um de nós e o Cristo, para a gente ter uma ideia de quanto nós teremos que caminhar ainda. Porque Jesus fez essa trajetória evolutiva. Ele passou por condições semelhantes às nossas. Ele também passou por planetas inferiores, como o planeta Terra. Pode parecer estranho isso, mas é a justiça divina, ele não é um ser privilegiado. Jesus passou por toda essa trajetória e hoje, né, é um Cristo, chegou à condição de perfeição, já é um espírito puro, ao mais alto nível da escala evolutiva que Allan Kardec nos apresenta, lá na questão número 100, né, para a gente ter uma ideia dessa longa trajetória, longa caminhada evolutiva que temos que fazer aí. Então, eles colocam ali na resposta, né? Desde que se ache limpo de todas as impurezas. Olha só que interessante. Eles estão dizendo, então, que o espírito reencarna até que ele se ache limpo de todas as impurezas. E quando que esse espírito vai estar limpo? Aí nós lembramos de uma passagem lá do Evangelho, uma bem-aventurança, né? Que diz assim: os puros de coração verão a Deus. Quem são os puros de coração? Os espíritos puros, como Jesus. Então, quando nós estivermos na condição de espírito puro, estaremos em plena comunhão com o Pai, com Deus, né? Então, não necessitaremos mais reencarnar. Aí que é interessante. Nós vamos reencarnar até conquistarmos essa condição de pureza. Então, dá para imaginar que vamos reencarnar muitas e muitas vezes, né? Uma coisa assim, incalculável, imensa, uma imensidade aí de vezes que nós vamos reencarnar. Tudo bem até aí, pessoal, essa questão? Ficou claro isso? Se alguém também discorda, nós estamos aqui para estudar, trocar ideias, tá? Podem colocar aí também, sempre é muito bem-vindo uma participação de troca de ideias, tá? A nossa amiga Vera, né, da Casa Espírita Allan Kardec, coloca aqui: tem espírito que reencarna mais vezes que outros, né? Então, olha que pergunta interessante. Será que tem um espírito que reencarna mais, outro menos? Por quê, né? Será que teria diferença entre eles? Por que poderia acontecer isso? Nós vamos falar até um pouco mais à frente também essa questão. Mas já para adiantar aqui, né, colocando aqui para a Vera é bom que ela vai puxando as perguntas aí para a gente já refletir sobre o assunto, né?
Então já dá para a gente imaginar que a quantidade de vezes que vamos reencarnar depende muito da condição de cada um. Vocês concordam? Se nós aproveitamos bem as oportunidades que a vida nos oferece, durante a reencarnação, por exemplo, será que eu faço tudo aquilo que ajuda no meu progresso espiritual? Ou eu estou agindo de forma contrária àquilo que me é bom, que é melhor? Eu estou agindo mais buscando os interesses corporais do que os interesses espirituais. Então fica claro que aquele espírito reencarnado que aproveita melhor as condições que a vida oferece, as provas porque tem que passar, se submete com mais resignação, com mais disposição, com mais vontade de crescer espiritualmente, é lógico que ele vai abreviar muito a sua necessidade de reencarnar mais vezes, tá bom? Então vamos deixar por enquanto assim, nós vamos ainda falar um pouco mais, tem uma questão mais à frente. Obrigado aí pela pergunta, Vera, pela participação também. E a nossa amiga Maria Antônia Casadei também aqui no Face perguntando: se Jesus também foi como nós, deve haver vários iguais a Jesus. Olha que reflexão legal, né, da Maria Antônia. E por que ele foi o escolhido? Ah, meu Deus! O que acontece com os outros iguais a ele? Essa pergunta da Maria Antônia é muito profunda, né? Quem somos nós? Quem sou eu para querer responder uma coisa dessa? Mas eu acho muito interessante como que a gente vai buscando, né, trazer à mente essas reflexões. É bom a gente começar a pensar, começar a analisar as questões e perguntar, fazer perguntas, né, nós mesmos perguntarmos por que isso, por que aquilo. É lógico que a doutrina espírita nos coloca, como a Maria Antônia está colocando ali, que existem muitos espíritos na condição de Jesus. Não é só o Cristo que nós conhecemos nessa condição. Porque Jesus, o que acontece? É o único espírito puro que nós tivemos a presença dele aqui na Terra. Não quer dizer que não existam outros que não estiveram aqui conosco na Terra. Então a doutrina espírita nos diz que, chegado a esse ponto da escala de mais alta evolutiva, né, da condição de espíritos puros, eles são ministros de Deus, também falaremos um pouco disso à frente. Eles trabalham para manter a harmonia do universo. Assim como tem Jesus responsável pelo planeta Terra, porque a doutrina nos diz que Jesus é o governador espiritual da Terra. Isso Emmanuel nos diz e muitos outros espíritos, né? Então Jesus é o governador espiritual da Terra, assim como tem ele para a Terra, tem outros para cada um dos outros planetas. É a lógica, né? Então Jesus é incumbido da Terra, assim como tem um para Marte, para Júpiter, para Saturno e para outros planetas de todo o universo. Então imaginem quantos espíritos puros deve haver diante do número infinito de planetas, né? Porque o universo podemos chamar que é infinito. A quantidade absurda de galáxias, de planetas que Deus criou, uma coisa assim absurda, né? Não dá para pensar claramente, nós perdemos um pouco a noção quando começamos a analisar isso. Então são muitos espíritos, né? Agora, por que escolheu Jesus? Veja bem, não é que ele é preferido. Ele foi dado a incumbência da Terra e deu a incumbência a outros para outros planetas, entendeu? Então, fica assim, fica claro que não é privilégio para Jesus, porque outros estão incumbidos. Inclusive, né, Maria Antônia, podemos pensar que tem espíritos responsáveis por uma galáxia também, mais de um até, né? Então vai indo assim as evoluções, conforme quanto mais cresce espiritualmente o espírito, mais encargos, né, mais responsabilidades nessa tarefa junto de Deus para comandar esse universo maravilhoso. Vamos ver aqui, Ana Lúcia Olive, boa noite, Ana Lúcia. A nossa irmã Lana Silva coloca aqui: mas Paulo, existem mais espíritos puros além de Jesus? Então, reforçando isso aí que acabamos de dizer, então, né? Ela colocou a pergunta a seguir. Então, existem muitos espíritos puros, né? Tudo bem, então. Pessoal, vamos avançar um pouquinho. Tá muito legal, gosto aí da participação de vocês.
Nós vamos agora na questão 169, que é mais ou menos um pouco isso que estamos aí comentando, tá? Só para reforçar. Allan Kardec pergunta então, é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Ou seja, não vai, ele é fixo, é uma quantidade já estipulada, ou ele varia, né? É algo que a Vera acabou de perguntar, né? Aí eles respondem, não, aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Foi isso então que comentamos, né? Já adiantamos um pouco aí, não é o mesmo número estipulado de reencarnação para todos, depende da condição de cada um, de progredir mais rápido, né? Vamos então analisar direito essa questão. Um espírito que reencarna, por exemplo, para ficar bem claro, dar um exemplo bem prático. Um espírito reencarna com uma certa programação reencarnatória. Ele vem para realizar algumas tarefas que estão, vamos dizer, de certa forma, não programadas no sentido de que vai acontecer daquela forma, mas estão, vamos dizer, planejadas no mundo espiritual. Existe um planejamento reencarnatório. E esse espírito, então, vem para essa nova reencarnação, já ciente lá no mundo espiritual de que ele teria que realizar certas coisas aqui, no relacionamento com a família, no trabalho profissional, desenvolvendo habilidades, virtudes, se relacionando com outros, às vezes que ele tem algum ajuste, algum acerto do passado. Mas vamos dizer que esse espírito que reencarnou com esse planejamento, vamos dizer que pelo seu livre-arbítrio, ele decide fazer tudo diferente. Ele foge desses compromissos reencarnatórios, ele diz que não suporta a família, ele muda-se para lugares diferentes para fugir da família, ele se envolve com outras pessoas na parte, vamos dizer, da afetiva, mas sem levar em conta um amor verdadeiro, acaba entrando mais no campo das aventuras, ele não leva a sério a sua existência, acaba se comprometendo. Então esse espírito, ao final da sua encarnação, se ele assim procedeu, totalmente desconectado daquilo que ele havia planejado, perturbando outras pessoas, agindo mal porque não agiu de forma coerente com a lei divina nas suas atitudes, ele vai precisar reencarnar mais vezes para se reajustar perante essas pessoas com as quais ele se comprometeu. Então, em vez dele avançar na próxima reencarnação, buscando desenvolver habilidades, virtudes, né, inteligência, conhecimento, ele vai ficar preso a uma condição expiatória. Ele vai ficar precisando reparar, se reajustar, aprender a se relacionar melhor, dar valor àquelas pessoas com as quais ele não teve um bom relacionamento. Então, para ficar claro que esse espírito pode ficar estacionário por um tempo, ele não retrograda, ele não perde a condição que ele já conquistou, mas ele pode ficar estacionário e não avançar, enquanto que outros estão avançando, não estão agindo bem, de acordo com seus compromissos, estão fazendo o bem que pode, não estão fazendo o mal, tentando não prejudicar o semelhante. Então, enquanto uns avançam, esse que se compromete está estacionário. Então, ele vai ficar sempre um pouco atrás e ele vai precisar reencarnar mais vezes até atingir de novo a boa condição. Só para a gente entender que o número, então, das reencarnações não ele varia de um espírito para o outro, de acordo com a necessidade de cada um. Então é sempre aquela ideia, né, que a gente procure em cada nova reencarnação nossa convivermos da melhor maneira possível com todos aqueles que estão no nosso núcleo familiar, principalmente, né, porque às vezes nós vemos que temos alguma dificuldade diante de algumas pessoas. Não é por acaso que estamos juntos, né? Não quer dizer que nós precisamos agir de forma assim muito
vai constranger muito, né? Mas que a gente faça um certo esforço para tentar conviver da melhor maneira e não fugir daquele relacionamento. Porque às vezes a ideia é abandonar aquela pessoa, não dá para conviver, só se for uma coisa muito complicada mesmo, um relacionamento que muito difícil. Mas se é uma condição que dá para a gente tentar, né? Tentar se reajustar, tentar conviver bem, mesmo que não é, lógico, não vai ser aquela alma afim, né? Não é aquele relacionamento gostoso como temos com aqueles com os quais temos afinidade, mas é bom que a gente procure ajudar dentro do possível essa pessoa, tentar fazer de tudo para ter o melhor relacionamento possível, para que a gente assim, né, consiga tentar aos poucos, né, ir transformando essa barreira que existe entre nós, que pode haver, né? Então, assim, tentando fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance e evitando de fazer o mal, né, para que a gente procure aproveitar bem essa existência. Tudo bem até aí, pessoal? Deixa eu me ver aqui, não tem nenhuma... A Zuleide dizendo que está bem claro, então, né? Tudo bem, vamos avançando então. Nós vamos agora na questão 170. A questão 170, Allan Kardec pergunta assim: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Porque vejam, foi dito então que vamos reencarnar até que tenhamos uma condição de pureza espiritual, né? Os espíritos puros de coração, como diz no Evangelho, aquela condição já de pureza. Então ele pergunta, né, o que é o espírito depois da última encarnação? É lógico então a resposta, né, um espírito bem-aventurado, um puro espírito. Chegou àquela condição de mais alto nível evolutivo, né? Então, para a gente imaginar o que é o espírito puro, é até difícil, né, para a gente imaginar, porque nós estamos muito distantes dessa condição. Então, quando a gente pensa como é um espírito puro, onde que ele habita, né, que regiões do universo que ele habita, é muito difícil imaginarmos isso, porque na doutrina espírita está dito, né, são mundos celestes, ou mundos, né, os mundos dos espíritos puros, né? Então, mas como seria isso, né? Porque esses espíritos não reencarnam mais. Vejam que interessante. Esses espíritos passam a viver somente a vida espiritual, porque nós fomos criados para vivermos a vida espiritual. Então, fica claro isso, nós vamos reencarnar enquanto estamos aprendendo, né? Enquanto estamos nos lapidando, vamos dizer. Enquanto estamos conquistando conhecimento, virtudes, né? Nós estamos eliminando imperfeições, trabalhando a nossa evolução, para que um dia a gente chegue a essa condição de espírito perfeito. Quando lá chegarmos, né, depois de milênios aí, muito distante, nós não necessitaremos mais reencarnar em mundos físicos, né, como a Terra. Viveremos a vida espiritual, que é a vida maravilhosa junto de Deus, né? Mas não pensem vocês que é uma vida monótona, como aquela ideia, né, ingênua que às vezes foi passada, de que os anjos, né, tocando harpa lá para Deus. Essa ideia, lógico, é uma ideia muito assim, figurada, uma ideia muito ingênua até, né? Porque quanto mais o espírito evolui, mais ele se torna capaz de realizar tarefas, né? Então, não quer dizer aquele trabalho desgastante, mas ele vai ser ministro de Deus, vai ser um auxiliar do Pai, para ajudar na harmonia do universo, está dito aqui. Então, imaginem o que é espíritos junto de Deus. Que maravilha deve ser quando chegarmos a essa condição. Ali é a felicidade permanente, eles dizem. Eles não têm uma felicidade como nós, um tempo de felicidade, depois tristeza. Lá é só felicidade, constante. Não dá nem para a gente imaginar como é isso, né? Então eles vivem essa vida verdadeira, né, junto de Deus,
E aí, vejam bem, eles reencarnam ou encarnam, né? Vamos supor, será que eles podem nessa condição encarnar num planeta, sendo que eles não precisam mais? Eles podem, porque nós temos o exemplo de Jesus. Jesus, quando encarnou aqui entre nós, né, já era espírito puro, é lógico, de muito tempo. Então ele encarna por quê? Em missão sublime. Jesus já havia mandado missionários, né, para trazer a sua mensagem muito tempo antes dele vir. Quantos missionários vieram falando do bem, do amor, né, da mensagem do Cristo? Era muito semelhante à mensagem desses outros que ele enviou antes. Mas chegou um certo momento que Jesus decidiu que era necessária a vinda dele mesmo. Ele veio dar o exemplo, ele veio ensinar, ele não mandou naquela hora outros mensageiros. Então ele veio nascer no planeta Terra. Imaginem a dificuldade de um espírito nessa grandeza de Jesus encarnar-se num mundo tão atrasado como a Terra. Então, tem colocações que eles dizem que o maior calvário de Jesus não foi a Via Crucis, né? Não foi aquela trajetória daquele sofrimento lá na hora da cruz, mas a maior dor que o Cristo enfrentou foi baixar o seu padrão vibratório para descer de altíssimas esferas, né, junto de Deus, para encarnar-se num planeta muito atrasado, de vibrações muito densas, né, de vibrações pesadas, de pensamentos perturbados. Então ele veio nessa condição difícil, porque ele veio trazer a mensagem e o próprio exemplo para nós. Então esses espíritos encarnam sim, mas em missões sublimes. Tudo bem até aí então, nessa, pessoal? Alguma dúvida? O Alan Guerreiro aqui com a gente também, muito bem-vindo, boa noite, viu? E aí, a nossa amiga Vera, então, deixa eu ver, coloca aqui para nós. Mas nós não saímos da Terra como espírito puro, né? Temos que passar por outros planetas? Então, olha que colocação boa da Vera, né? Vejam bem, será que o planeta Terra vai nos permitir atingir a condição de espíritos puros? O que vocês acham? Eu acho que não precisa nem pensar muito, né? Porque se nós imaginarmos a pessoa que a gente conheça com maior evolução na Terra, vamos imaginar assim, porque nós precisamos entender que a Terra às vezes tem espíritos muito evoluídos, mas que não são da humanidade terrestre, não vem fazendo a sua evolução com a humanidade terrestre. Muitas vezes recebemos espíritos de outros planetas, vamos falar isso à frente também, né? Porque são missionários de condição muito mais alta que a nossa. Mas vamos dizer, a média, né, de nós, humanidade terrestre, nós já avançamos bastante, isso é certo. Porque se nós pararmos para pensar que já vivemos num mundo primitivo, naquela época do homem das cavernas, hoje nós estamos numa condição maravilhosa, já demos bons passos na nossa evolução. A maioria dos habitantes da Terra não consegue mais agir com crueldade, eu digo sempre isso, acho que é muito importante pensar. Nós temos sim muitas imperfeições, mas já deixamos para trás certas atitudes de crueldade, de muita maldade, né? Apesar que a gente vê alguns casos na Terra que estão destoando, né? Não são maioria, é que eles chamam tanto atenção, esses episódios lamentáveis, né, de crueldade que aparecem, eles chamam tão atenção, as mídias, né, destacam tanto esses episódios que parece que é a maioria, mas não. A maioria da Terra já não consegue mais viver, quer viver em paz. Por isso que nós estamos aproximando de uma mudança para um mundo regenerador, porque nós já estamos próximo já dessa condição de vivermos em paz. Mas então, como a Vera pergunta, né? Saímos daqui como espírito puro? Também não, né? Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Nós vamos perceber que a Terra ainda é um mundo atrasado, né? Existem mundos muito mais elevados, oferecendo possibilidades de um crescimento muito maior, que nós vamos precisar habitar ainda, para que a gente possa
atingir essa condição de evolução maior aí, tá bom? Vamos então mais uma questão, se tiver tudo em ordem por enquanto. Deixa eu ver aqui. Nós vamos agora na questão 171. É assim, gente, o Allan Kardec, se vocês estiverem com o livro aí, não sei se alguém está acompanhando com o livro, ele põe tópicos, né? Então ele encerrou esse tópico agora da reencarnação. Aí ele coloca agora justiça da reencarnação, onde ele lança apenas uma pergunta, que é a questão 171, que é essa, tem tudo a ver ainda com reencarnação, apenas Allan Kardec destaca como justiça da reencarnação, tá? Então Allan Kardec pergunta assim: em que se funda o dogma da reencarnação? Ou seja, poderíamos dizer, em que se apoia, né, a lei da reencarnação, em outras palavras? Aí os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, gente, essa resposta importante dos espíritos, eu quero primeiro aqui destacar um ponto que eu acho que é importante esclarecer. Porque a palavra dogma, né, que eles respondem assim, ó, a pergunta, né, de Kardec. Kardec pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? Essa palavra dogma, no meio espírita, ela fica um pouco assim, fica sem entender por quê. Porque as pessoas sabem que a doutrina espírita não tem dogmas, né? Então, por que Allan Kardec está falando dogma da reencarnação? Só para a gente esclarecer isso, primeiro, a palavra dogma, ela significa verdade, né? A tradução de dogma é verdade. Então a gente poderia perguntar: em que se funda a verdade da reencarnação? Mas só para esclarecer um pouco mais, o dogma, então, ele existe não só na religião, como no meio científico também. Se nós pegarmos, por exemplo, existem dogmas científicos, ou seja, quando a ciência comprova um fato, né, aquilo ali que passa a ser uma verdade científica, aquilo é chamado de um dogma científico, né? Então, para a gente entender que o dogma não é restrito às ideias religiosas, essa palavra é aplicada também em outras situações, né? Agora, o problema da palavra dogma foi o sentido teológico que essa palavra assumiu, porque na teologia a palavra dogma foi usada, né, como uma verdade indiscutível. Veja bem a diferença. No meio teológico, então, algumas coisas que eles acreditam como verdade, colocaram como verdade indiscutível, imposta. É aquela verdade que não se discute, tem que aceitar e ponto final. E naquela época, nós sabemos, né, na história da igreja, aqueles que não aceitavam os dogmas, as verdades impostas pela igreja, cometiam as chamadas heresias. Então, aquele que não aceitasse as verdades da igreja era um que cometia heresia. Então, para ficar claro que a palavra dogma, usada no meio teológico, ela teve outra conotação. Ela teve essa conotação de verdade indiscutível, verdade imposta. Mas no Espiritismo, ela foi usada aqui por Kardec apenas como o seu significado normal de verdade. Então é como se ele perguntasse em que se funda a verdade da reencarnação. Tá bom? Só para a gente esclarecer esse ponto. O Espiritismo não tem dogmas, não tem aquelas verdades impostas, indiscutíveis,
que as tem que aceitar e pronto. Não, isso não. Bom, aí os Espíritos respondem. Primeiro, eles nos falam da bondade e misericórdia de Deus, dizendo que Deus sempre deixa abertas portas ao arrependimento de seus filhos, né? Porque isso é muito importante. Se Deus não desse para nós novas oportunidades, onde estaria a justiça, né? Se Ele nos condenasse a um inferno eterno por erros que cometemos durante uma existência apenas, não teria, né, sentido isso. Então tem até uma colocação do profeta Ezequiel que ele diz assim: Deus não quer a morte do pecador, mas do pecado. Ou seja, Deus quer o bem de seus filhos todos, mesmo aqueles que estão cometendo as maiores atrocidades. Se a gente imaginar que nesse momento tem pessoas tirando a vida de outro a troco de nada, usando da maior agressividade, da maior crueldade, né? E Deus ama todas essas pessoas, para a gente ter uma ideia do amor de Deus. Ele ama porque é um filho que ele fez. O Espírito que está ali é um filho de Deus, né? Então vejam bem, qual a diferença? Esse Espírito está agindo no mal por seu livre-arbítrio, mas Deus sabe que esse que erra hoje, amanhã vai aprender, vai se recuperar depois de muitas experiências dolorosas, ele vai entender que aquele caminho não é o bom. E ele vai se tornar melhor, e ele vai um dia também se tornar um espírito puro. Essa é a maravilha da criação divina. Porque quando a gente vê hoje uma pessoa dessa, é difícil nós imaginarmos que aquele ser que hoje mata dessa forma vai se tornar um dia um espírito puro, um anjo. Mas essa é a criação divina. Deus fez de forma tão perfeita que nenhum vai se perder. Por isso que Jesus disse, né, e Ezequiel também, se não me engano, o profeta Ezequiel registrou: Pai, das ovelhas que me destes, nenhuma se perderá. Ou seja, nenhum de seus filhos, dos filhos de Deus, vai ficar eternamente condenado ao mal. Tá bom? Bom, e aí então, para a gente analisar sobre essa questão da justiça da reencarnação, vamos pensar um pouco nessa questão da justiça. Quando a gente imagina, vamos pensar só nas crianças. Se nós pegarmos duas crianças nascidas hoje na Terra, só para imaginar, uma criança pode estar nascida numa família com muitos recursos materiais, financeiros, nasceu na abastança, na riqueza, enquanto que outra nasceu na miséria. Duas crianças recém-nascidas. Uma criança pode ter nascido com saúde perfeita, saudável, completamente um corpo perfeito, enquanto que outra pode já apresentar doenças congênitas, pode já apresentar deficiências no seu corpo. Então, também vemos que crianças nascem em famílias estruturadas, famílias unidas, famílias de bem, enquanto que outros são até abandonados pela mãe, pelos pais. Então, como entender a justiça se nós vemos essas condições de extremos tão grandes aí? Como entender a justiça de Deus? Então, somente através da reencarnação. Não tem outra forma de perceber justiça aí. Algumas pessoas vão tentar dizer que Deus está testando, mas por que não testa todos de forma igual, né? Não vai ter explicação coerente. A reencarnação, sim, vai explicar que nós voltamos inúmeras vezes, algumas vezes em condição de riqueza, outra mais de necessidades, de condições financeiras. Às vezes retornamos saudáveis, às vezes com doenças, mas por quê? Se arrastamos a doença, é porque erramos, porque comprometemos-nos. E a doença é reflexo de almas enfermas. Nós sabemos que a doença, ela não é aleatória, não é castigo, não é punição. A doença que muitas vezes se nos apresenta no corpo físico, ela é desarmonia da alma. Primeiro o espírito adoece, para que depois apareça a doença no corpo.
Então, quando nós formos espíritos saudáveis, espíritos harmonizados com a lei divina, não adoeceremos. Tem planetas evoluídos que a doença já não existe, porque a doença é característica de espíritos imperfeitos que nós somos ainda. E a doença nos ajuda a recuperar a harmonia da alma. Então é um outro assunto, mas só para ter uma ideia de que nada é injusto, tudo é muito perfeito, né? Então os espíritos respondem nessa pergunta dois aspectos, né, em que se funda a verdade da reencarnação, como justiça de Deus e também como na revelação, porque a reencarnação ela foi revelada pelos espíritos superiores aqui na doutrina espírita. Ela não foi revelada como algo novo, mas ela foi confirmada pelos espíritos, porque muitos povos da antiguidade já tinham a crença da reencarnação. Mas os espíritos vêm na doutrina espírita nos confirmar, através das revelações mediúnicas, né, de que a reencarnação é sim uma lei de Deus, é uma verdade da criação divina. Então, por isso que eles dizem, né, também na revelação. Tudo bem, pessoal, até aí, então? Deixe-me ver aqui se tem alguma colocação. A Rosângela Quimelo aqui também no Instagram. Boa noite, viu, Rosângela? Bem-vinda. A Vera... Deixa eu ver, não, já tinha lido a questão da Vera aqui, né? A Daniela Pimenta Neves, boa noite, viu, Daniela? A Kátia Ribeiro Cunha também, que bom. A Eliana Marino, muito boa noite, pessoal. Pessoal, então, vocês tá tranquilo até aí? Deixa eu ver, porque agora nós entraríamos em outro tópico, eu acho que eu não vou iniciar hoje, já pelo horário também já está avançado aí, que vai ser na próxima semana, nós vamos falar sobre encarnação nos diferentes mundos. Nós já estamos um pouquinho falando sobre isso, né? Uma pinceladinha aqui, outra ali, mas o tópico da próxima semana será esse, a encarnação nos diferentes mundos, coisa que a ciência hoje, né, terrestre ainda não comprovou, mas que a doutrina espírita já nos coloca como uma realidade, de que existe vida em outros planetas. E é esse o assunto nosso da próxima semana, então. Tá bom? Deixa eu ver aqui, então. Enquanto isso, só dar um recadinho também para vocês, pessoal. Se alguém quiser acompanhar conosco, no próximo domingo, nós vamos realizar uma palestra online, né, pelo Facebook e também pelo YouTube, né, lá da SEAC, que é a Sociedade Espírita Allan Kardec de Ribeirão Preto. Eu até divulguei no meu Face, divulguei também aqui no Instagram, né? Se alguém quiser acompanhar, tem lá o que é só digitar SEAC lá no Facebook ou também no YouTube, também vai ser ao vivo no YouTube também. Então, domingo às 19 horas, nós vamos abordar um tema que eu acho interessante, que é sobre o despertar da consciência. Então, fica o nosso convite aí, tá bom? Quem quiser participar conosco lá. E assim, então, nós vamos encerrando. Eu vou, então, continuar ainda. Vamos fazer uma oração final, como algumas pessoas pediram. Acho que nessa época que estamos vivendo, né? É sempre importante a gente manter, assim, quanto mais oração, acho que nunca é demais, né? A Zaide Calil aqui com a gente também. O Rogéster Garcia. Muito bem-vindos, pessoal. Boa noite, viu? Então vamos, se alguém quiser colocar aí um copinho, né, com água, se acredita que pode ser fluidificada por algum espírito amigo, né, dependendo da nossa intenção de fé, de pedir que possam nos deixar uma ajuda aí, né, depositada nessa água, é algo que pode sim acontecer, mesmo que não estamos na casa espírita. Os espíritos nos visitam em nossos lares, nesse momento de elevação de pensamento, de busca da espiritualidade, né? É um momento que a gente pode sim receber muita ajuda, e até também nessa fluidificação das águas, tá? A Lauri Moreno, então, boa noite. Eu que agradeço, viu, Lauri? O Rodolfo Busolini, quanto tempo, Rodolfo? Muito bem-vindo, viu? Aqui com a gente também. Vamos lá então, pessoal, vamos fazer a nossa oração final. Convido vocês então para, nesse momento,
tentarmos manter agora a serenidade, tranquilidade dos nossos pensamentos, respirando um pouco mais tranquilamente. Vamos rogando a Deus nessa hora a sua bênção, o seu auxílio, para que a gente possa receber nessa hora a ajuda da espiritualidade. E é muito importante nessa época que vivemos a questão da fé. Então eu quero convidar vocês nessa hora para a gente refletir sobre uma passagem do Evangelho onde nos falam sobre a fé, que nós estamos tanto precisando desenvolver em nós, porque nós temos fé, mas nós sentimos que a nossa fé ainda é fraca e vacilante. Então, quanto mais a gente ouve, né, exemplos dados a respeito da fé, acho que a gente vai se fortalecendo, vai crescendo a nossa fé. Então, nos diz no Evangelho a passagem do centurião romano, uma passagem muito bela, que conta que esse centurião, que era um soldado romano, né, ele era responsável por uma tropa de soldados. E ele procura Jesus e pede ao mestre que curasse um servo seu que estava na sua casa enfermo. E Jesus então responde ao soldado que sim, diz a ele, vamos até a sua casa. Mas esse soldado, ele responde para Jesus, não, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Basta que você diga aqui uma palavra, uma ordem, que ele vai ser curado. E ele continua, porque eu tenho meus soldados. Quando eu digo a eles, façam isso ou façam aquilo, eles vão cumprir a minha ordem. E eu creio que se você quiser, você pode mandar que ele seja curado agora. Então Jesus diz, jamais vi tamanha fé em Israel. Vejam bem que Jesus estava mostrando ali a fé de um soldado romano, mostrando uma fé que outros que seguiam Jesus às vezes não tinham. Para a gente perceber como a fé brota de corações que às vezes não se espera. Mas essa fé que nós precisamos desenvolver não é a fé apenas de acreditar, não é aquela fé de acreditar que Deus existe, de que Deus é o nosso Pai, de que Deus criou todo o universo, mas é aquela fé de confiança. É aquela confiança de que Deus está cuidando de nós, de que Jesus, o Mestre, acompanha todos os passos da humanidade terrestre, de que Jesus está no comando absoluto, nas diretrizes de todos os acontecimentos desse planeta. Então Deus e Jesus estão perfeitamente conscientes de tudo que nos acontece. E se tudo está acontecendo é porque tem uma razão de ser. Então que a gente procure ter essa fé de confiar de que Deus é Pai, amoroso, ama todos nós e nos oferece as melhores condições para a nossa existência aqui na Terra. Vamos sim pedir que Deus nos dê forças, nos ampare sempre, nos ilumine, mas nós precisamos desenvolver essa fé, porque essa fé nos ajuda a mantermos a harmonia da nossa alma, da nossa mente. Quando a gente tem essa fé, nós expulsamos o medo, o pânico, porque nós passamos a nos sentir seguros. É como se nós compreendêssemos fortemente que Deus está ao nosso lado, que vai nos ajudar em tudo que for preciso. Então, nessas horas, não teremos mais esse medo e esse pânico que são tão comuns nos dias atuais da humanidade. Vamos compreender que se nós estamos fazendo a nossa parte, se nós estamos sendo cuidadosos com tudo que nos recomenda a parte da saúde, né, os órgãos de saúde, nós temos que ficar tranquilos, não temos que ficar temerosos. Deus está cuidando do resto. Um dia isso vai passar,
A vacina já está aí dando sinais de grande progresso, de grande conquista da ciência humana, que Deus nos permite através da inteligência dos seres humanos, que é uma bênção essa vacina. Mas vamos fazer a nossa parte, vamos ser disciplinados, vamos pensar não só em nós, mas nos outros. Não podemos ser negligentes de oferecermos risco à saúde de outras pessoas. Então, que façamos a nossa parte, mas que fiquemos tranquilos a partir daí. Então, rogamos a Deus que abençoe a cada um de nós, nossos lares, nossa família, que estejamos na paz, que mantenhamos a nossa serenidade e que possamos confiar cada vez mais que Deus é perfeito, Deus é infinitamente bom, infinitamente inteligência suprema. Muito obrigado, Jesus, nosso Mestre, por mais esta oportunidade que nos concedeu para estudarmos um pouquinho a doutrina que nos enviastes como Consolador prometido. Que nós tenhamos sabedoria para colocarmos esses ensinos na nossa vida diária. Que nós possamos transformar tudo que é sombra em nós, para que possamos deixar brilhar a nossa luz, como tu nos disseste um dia. Deixe brilhar a vossa luz. Que possamos ser, então, o sal da terra, que possamos ser um pequenino instrumento da tua santa paz. Que assim seja. Meus amigos, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação, pela companhia aqui para estudarmos juntos. Um grande abraço a todos, foi uma alegria, sempre é uma alegria compartilhar aqui, ainda mais quando recebo o retorno de vocês participando. O meu abraço. Então até a próxima quinta-feira. Aqueles que quiserem, né, até o próximo domingo, então, temos a nossa live também lá pela SEAC, tá bom? Fica o convite e deixo então um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Até a próxima, até o nosso próximo encontro então, tá bom? Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus, meus amigos.